Oi pessoal do oitavo ano, tudo bem? Nós vamos dar continuidade às nossas atividades. Eu vou falar com vocês aí sobre o Iluminismo, capítulo 2 do livro, a partir da página 32, para vocês acompanharem junto comigo aí a minha videoaula. E nós vimos na sala ainda um pouco dessa parte sobre o Iluminismo. Foi um pouquinho antes da gente trabalhar aí com essas aulas não presenciais. Bom, o Iluminismo é conhecido como o século das luzes. Ela recebe esse nome porque existiram pensadores e filósofos aí que trouxeram para a humanidade uma nova forma de pensar. Eles tinham até então conhecimento da igreja, a igreja dominava tudo e era conhecido como o período das trevas, a Idade Média. Só que eu falei para vocês em umas aulas anteriores que a gente não pode usar a Idade das Trevas, porque houve algum tipo de evolução tecnológica, algum conhecimento foi concebido nesse período. Então por isso que a gente não pode chamar de Idade das Trevas, porque treva é escuro e não pode negar que não aconteceu nada. Então, como eu andei falando em várias aulas, a história sempre está se movimentando, mudando, então alguns tópicos, alguns temas recebem aí esse nome e aí depois de um certo tempo ele se transforma. Então ele foi um movimento intelectual da Europa entre o século XVIII e a ideia de iluminismo foi trazer luz, inspirada na filosofia antiga, particularmente a de Platão, que ele cita ali no mito da caverna. Havia algumas pessoas que moravam na caverna e quando uma delas saiu, conseguiu ver a luz, trouxe para dentro da caverna ali aquele conhecimento. Só que os que estavam dentro da caverna não acreditaram, eles acreditavam nas sombras, naquilo que eles viam refletidos ali no fogo que eles tinham dentro da caverna. Então a ideia de sair da caverna, o mito da caverna, propicia e está muito ligado ao iluminismo, que a gente saia da escuridão, que a gente conheça a verdade, que se aproprie da verdade. Então os pensadores iluministas pretendiam tornar a sociedade europeia mais racional e eles questionaram ali o antigo regime. Depois, mais para frente, nós vamos ver aí a questão do antigo regime, principalmente na França ali, que desencadeou toda a Revolução Francesa. A ideia dos iluministas influenciaram também a Revolução Americana, a Revolução Francesa, como eu falei para vocês, e chegou aqui no Brasil na Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. Então o iluminismo conseguiu aí nesse período se espalhar pelo mundo todo. Eles trouxeram consigo aí o método científico, conhecida como Revolução Científica do século XVII, que estimulou aí um experimento do conhecimento, tudo, da ciência, tudo, tecnologia, e também o espírito crítico. As pessoas passaram a ter a sua opinião. Francis Bacon, Galileu Galilei, René Descartes foram aí um dos principais filósofos aí dessa revolução científica. Eu vou preparar uma aula somente sobre esses pensadores e filósofos do iluminismo, tá? Eu comentei também com vocês ainda em sala a existência de um livro chamado Enciclopédia. O que é enciclopédia? É um livro que ele tem todas as informações de algumas coisas, igual, por exemplo, ele é separado por letras, então de A a C tem lá, então tudo que existe no mundo, eu quero saber o que é um cabide, então eu vou lá na enciclopédia, a enciclopédia fala, cabide, instrumento utilizado para pendurar roupa, então tem tudo que você imaginar na enciclopédia tem. Então a enciclopédia ela surgiu aí entre 1751, mais ou menos, até 1772, quando a população francesa começou a ter acesso. Em 1780 foi quando a difusão das ideias iluministas atingiu as classes populares. Então, boa parte já também tinha acesso à enciclopédia. Vocês sabiam que até hoje ainda existe enciclopédia? Só que a enciclopédia sempre foi um livro muito caro, não eram todas as famílias que tinham condição de ter uma enciclopédia. Então, normalmente as bibliotecas públicas tinham acesso a essas enciclopédias e elas ficavam lá para consulta. Então, não existia computador. Então, se uma professora, na minha época, desse um trabalho lá no 7º ano para eu falar sobre a Revolução Francesa, eu não tinha computador.
Então, para fazer uma coisa diferente do livro que tinha, eu precisei ir até a biblioteca, peguei lá a enciclopédia da letra R, procurei Revolução Francesa e aí fui fazer todo o resumo que era sobre a Revolução Francesa. Geralmente a gente ia em grupos, tal, porque a enciclopédia era muito cara, não eram todas as pessoas que tinham acesso. Hoje em dia, o que a gente pode comparar a enciclopédia? O Google. O Google a gente pode chamar ele aí de uma enciclopédia infinita, porque você digita lá na busca, eu quero saber como funciona o motor de um carro. Então eu clico lá no Google, digito como funciona o motor de um carro, e aí ele me encaminha a um vídeo no YouTube, a um texto. Então a internet, o Google em si, é uma grande enciclopédia e que todas as pessoas, né, que têm acesso à internet conseguem consultar. Professora, mas e quem não tem? Existem ainda bibliotecas e lugares que têm enciclopédia? Existe, porque para que todas as pessoas possam ter acesso, né? Iluminismo e religião. Então, a igreja foi muito criticada nesse período. Alguns pensadores iluministas criticavam o fanatismo, superstição, intolerância religiosa, e eles acreditavam que esses eram os principais obstáculos na construção de um mundo melhor e racional. Então, por muito tempo, os dogmas religiosos, que eram conjuntos de princípios autorizados pela igreja, que não podem ser contestados, eles eram também muito batidos de frente aí pelos iluministas, né? Então, algumas coisas que a igreja colocava como verdade absoluta, que não poderia ser modificado, eles tentavam aí transformar. Nós tivemos aí o papel de Voltaire, um dos maiores críticos aí à religião. O Voltaire criou inclusive o que a gente chama aí de uma força divina, denominada como deísta. No entanto, para o deísta, a divindade era um ser onisciente, que apesar de manifestar em todos os elementos da natureza, não interferia na vida do ser humano. Então, quer dizer, o Deus é onisciente, mas ele não não interferia na vida humana. Então, ele poderia modificar alguma coisa na natureza e tal, mas no humano não. O iluminismo também passou a ter uma grande participação na política. Eles vinham de um poder que a gente chama absolutista. Nós conversamos na aula nossa, ainda em sala, sobre o feudalismo, né? Que eu falei para vocês que logo com a queda do Império Romano, eles começaram a se dividir em feudos e que isso foi dando poder aí individualizado para cada região, e eles perceberam que isso não dava muito certo, que era melhor que fosse então centralizado em tudo. Então, centralizado, eles centralizavam o poder no rei, que a gente chama isso de absolutismo. Então, o absolutismo, ele tinha umas ideias que contrariavam aí o iluminismo. Então, os pensadores, eles queriam aí uma busca pelo um governo monárquico, um governo republicano, em que todos aí pudessem ter uma grande participação. E muitos pensadores iluministas apoiavam aí a Constituição. Nós temos o exemplo aí de Montesquieu, que brigava e discutia e criticava a forma de governo e buscava a divisão em três poderes. O que é essa divisão em três poderes? É poder dividir em legislativo, executivo e judiciário, para que não fique na mão só de um e que diminua a quantidade de corrupção. Então, se só o rei tem a verdade, é o dono da verdade, não tem ninguém para contestar. Então, eles acreditavam que a divisão dos três poderes, esse rei poderia ser até deposto, ele poderia até sair de lá, porque não estava agradando aí a população. Então, diminuiria aí a corrupção. Então, nós temos aí o executivo, que é aquele que executa e administra as leis. Então, o executivo, que é o prefeito, por exemplo, ele é do executivo. O presidente é do executivo, o governador. O legislativo é aquele que elabora as leis. Então, aqui em Ribeirão Preto, quem é que elabora as leis? Os vereadores. No estado de São Paulo, Câmara dos Deputados. Federal é o Congresso.
Então aí eles fazem as leis para os presidentes, governadores e prefeitos colocarem em prática na sua cidade. E nós temos aí o judiciário, aquele que julga, aquele que desrespeita as leis. Então a partir daí, se precisa montar uma comissão para investigar uma corrupção, é o pessoal lá do STF, dos altos escalões aí da justiça que vão determinar aí qual será a pena, né? Que esses terão que dividir. Então uma coisa assim, que desde muito tempo, que só foi possibilitada aí com a divisão dos três poderes. Então hoje nossa política republicana tem a presença dos três poderes, então isso vem lá desde o século XVIII. Para a gente poder aí ter uma noção de quantas permanências, né? Quando a gente fala em história entre permanências e rupturas, quer dizer que os três poderes, todo esse pensamento que eles tinham sobre política permanece. Assim como Roma, que tinha algumas coisas também que vem aí para o nosso cotidiano. Nós temos aqui na página 40, quem estiver acompanhando aí comigo, sobre o despotismo esclarecido. O que era isso? Os monarcas europeus, eles tinham um certo receio aí dos iluministas, então eles precisavam estar aí antenados com o que estava acontecendo para não perder o seu prestígio. Então, alguns deles, eles se chamavam de déspotas esclarecidos, porque eles queriam reformas no campo político, econômico, social e religioso. Então eles queriam essa mescla, né? Misturar o absolutismo com o iluminismo, para que eles pudessem ter uma maior abertura aí. Então olha só, entre essas reformas estavam o combate à corrupção, os privilégios da nobreza e do clero, a melhor administração dos tributos, a abolição da servidão e o incentivo à agricultura, à indústria e ao comércio. Em Portugal, o rei Dom José I de Portugal é o maior representante aí do despotismo esclarecido. Quem que foi ministro dele na época? Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Então a gente consegue ver por que isso chegou no Brasil. Porque em Portugal tinha o Marquês de Pombal aí que tinha toda essa influência dentro do reinado. O que aconteceu? Entre 1750 e 1777 foi conhecido como despotismo pombalino. O ministro fez diversas alterações, dentre elas a criação das companhias do comércio e manufatura. O que isso fez? Reduziu o papel da igreja, ele extinguiu a Companhia de Jesus, ele acabou com a Companhia de Jesus. Quem era da Companhia de Jesus? Os padres jesuítas que vieram aqui no Brasil catequizar os indígenas e expulsou os jesuítas de Portugal. Ele não acabou com a ordem religiosa, tá? Porque ainda existe. Olha que interessante o trecho que eu vou ler para vocês. Como no século XVIII o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, o despotismo esclarecido de Marquês de Pombal também teve reflexo no país. Assim como no reino português, Pombal tentou reduzir o poder da Igreja Católica na colônia, ordenando a expulsão dos jesuítas do território brasileiro. No plano econômico, incentivou o aumento dos impostos, a criação de companhias de comércio e também a extração de ouro e diamante. Por que ele resolveu aumentar os impostos? Porque estava começando a declinar, quer dizer, cair a quantidade de ouro e também de diamante. Então as reservas ali já estavam ficando pequenas. Então por isso que o despotismo também chegou aqui no Brasil. Página 41, um pouquinho do pensamento econômico deles sobre o mercantilismo. O que é o mercantilismo? É uma principal prática econômica dos estados europeus. Então, o mercantilismo, o Estado regulamentava todas as transações econômicas, controlava preço, imposto, importação e exportação, taxas alfandegárias. O que é taxa alfandegária? É uma taxa que determinado produto recebe ao chegar na alfândega. Então também tinha a riqueza da nação. Como que era contada a riqueza da nação? Através das reservas de ouro e prata que aquela nação tinha. Então a quantidade de ouro que ela tinha para poder fazer moeda, alguma coisa assim. A gente chama isso de lastro. Até hoje a gente usa isso. No Brasil ou outro lugar,
mas principalmente no Brasil, só se pode fazer mais moeda se tiver uma quantidade X de ouro, senão a gente também não pode fazer, é como se aquele dinheiro ali não tivesse valor. O que surgiu também junto com isso? O que a gente chama de fisiocracia. Fisiocracia eram os pensadores que questionavam as práticas mercantilistas. Defendiam sim a riqueza do Estado, mas que ela deveria ser medida pelos bens e disposição dos cidadãos, não só do ouro. Então, a riqueza gerada pela natureza, a agricultura. Então, isso era que para eles, os fisiocratas, contavam mais do que os mercantilistas. Para finalizar a nossa aula, eu gostaria que vocês vissem aí com mais calma essa imagem, que a gente até chegou a trabalhar em sala de aula, mas que vocês ainda não tinham um livro, então vocês não tinham como visualizar a beleza dessa obra. Olha aí que bonita a imagem, ó. Número 1 aqui no primeiro plano, a gente tem o cientista, que demonstra sua experiência na casa de uma família rica. É representado com um olhar interrogador, como se pedisse a opinião do observador sobre a experiência realizada. O número 2 é a experiência, aqui representada como a razão, é colocada no centro da tela. Nessa experiência, há um pássaro dentro de um recipiente de vidro. No alto do recipiente há uma válvula que, ao ser fechada, bloqueia a entrada de ar. Com essa experiência, o cientista pretende provar que, retirando o oxigênio do recipiente, o pássaro morreria. O número 3 é também o centro da tela, que irradia a luz, que ilumina todos os participantes da cena. Com isso, o pintor sugeriu que a razão e a ciência são fontes esclarecedoras do mundo. Número 4. Os dois rapazes. Os dois rapazes observam atentamente o cientista. Eles representam as pessoas que ficaram fascinadas com entusiasmo as novas descobertas científicas que foram surgindo com o iluminismo. O número 5. As meninas representam a desconfiança, o medo de muitas pessoas que sentiam em relação às experiências científicas e, portanto, o uso da razão proposto pelos iluministas. O número 6. Para representar as pessoas que se preocupavam com as consequências das descobertas científicas, o artista retratou o filósofo, que tem um olhar distante e reflexivo. O número 7 é o menino que aparece pegando a gaiola do pássaro, lança um olhar duvidoso sobre o grupo. Será que essa experiência funcionará? Ele representava as pessoas que duvidavam das ideias iluministas e que tinham receio de usar a razão para entender a realidade. O número 8, o chefe da família, que é representado como alguém que tem confiança na ciência e procura acalmar e esclarecer suas filhas, aplicando-lhes os procedimentos das experiências. Essa obra se chama Experiência com um Pássaro e uma Bomba de Ar, óleo sobre tela, de Joseph Wright of Derby, de 1768. Então, essa tela mostra exatamente aí o que os iluministas pensavam, né? O que eles viam e a importância da ciência. Então, é isso que eu falei para vocês, é uma tela escura, porque demonstrava a escuridão que eles estavam passando, e o cientista trazendo aí a luz. Eu agradeço muito a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aguardo os comentários ali no grupo do WhatsApp, assim que a aula, vocês acabarem de ver essa aula, então que a gente possa aí discutir, interagir, porque é muito importante a participação de vocês. Então, eu espero vocês lá. Até a próxima.